Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos aqui com um pedido especial para todos os nossos queridos inscritos. Se você ainda não faz parte da nossa família, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo incrível que estamos preparando para vocês. Nós vemos o próprio Jesus falando em Lucas, no capítulo 14, dos versos 28 a 30. Ele não queria ensinar sobre planejamento, mas ele dá o exemplo que todo mundo entende. Ele diz: qual de vocês é o homem que na hora de construir uma torre não senta primeiro para calcular quanto custa, para ver se pode terminar? Ou seja, não sai correndo construir, planeje. Quanto recurso eu preciso, quanto tempo eu preciso. Agora, é diferente você entender um planejamento estratégico, né, que requer de você um tempo de reflexão, de planejamento para o projeto, de procrastinação. Essas coisas não podem ser comparadas. A procrastinação é aquele cara que ele está sempre refazendo o projeto, sempre refazendo, mas nunca faz nada, só faz o projeto. A execução não acontece. Qual a diferença entre esses dois subgrupos que eu chamei, essa subdivisão de dois grupos dos que executaram? A diferença é uma só. O primeiro grupo que agiu imediatamente já tinha uma palavra de Deus, já sabia o que tinha que fazer. E se Deus falou, você não tem mais nada para pensar. Então assim, eu não preciso parar para pensar diante de qualquer decisão, qualquer que seja. Vou fazer um negócio, tenho que ser honesto, eu não preciso pensar nisso. Deus já disse para não ser. Deus já disse para não roubar. Deus já disse para não negociar, né, de forma ilícita. Não tem mais nada para ser pensado. Em todas aquelas áreas onde Deus já falou com clareza, a gente não tem nem o que pensar. Agora, há situações onde talvez Deus te disse o que fazer, mas ainda não revelou o como e o quando. E aí toda a ponderação e reflexão é muito bem-vinda. No livro de Eclesiastes nós vemos que o sábio entende o tempo e o modo. Porque às vezes não é só saber o que fazer, é entender o como, é entender o quando. E daqui a pouco eu volto a falar da importância dessa reflexão. Mas a diferença é que um grupo age imediatamente porque já sabe o que Deus falou, o outro reflete até ouvir Deus falar, mas a partir do momento que Deus fala, eles agem. Ou seja, a diferença é o tempo onde cada um ouviu a Deus. Mas tanto o primeiro como o segundo grupo, o primeiro não precisou de reflexão, porque Deus já falou de cara. O segundo precisou de reflexão, mas tanto um como o outro, imediatamente após Deus falar, eles se posicionaram e agiram. Qual é o elemento comum nesses exemplos? Em primeiro lugar, nós vimos situações onde houve procrastinação. Em segundo lugar, nós vimos as situações, alguns exemplos bíblicos, onde não houve a procrastinação, e dividimos o grupo no que agiu. O primeiro grupo que agiu rapidamente e o outro que refletiu para executar depois. Mas o que é que nós temos em comum em todos os exemplos? Dos que procrastinaram e dos que não. E dos que não, seja os que agiram depressa e os que refletiram. O que é que nós temos em comum nessas três situações que foram avaliadas? Eu não sei você, mas eu gosto muito de estudar a palavra de Deus procurando padrões. Aquilo que se repete. E nós temos um padrão aqui. E o ponto em comum é a voz de Deus. Quando você olha para o primeiro grupo de gente que procrastinou, o que você tem pode ser resumido dessa forma: gente que não deu ouvidos à voz de Deus. Ló, em relação à direção dada por meio dos anjos, está relutando. O que significa a palavra anjo? Mensageiro. São enviados da parte de Deus, vieram com uma mensagem de Deus, com uma missão de Deus. Mas Ló está demorando em corresponder com aquilo que Deus, por meio dos anjos, falou. Moisés, quando falamos a respeito da circuncisão e de por que a coisa ficou do jeito que ficou naquela estalagem, porque ele simplesmente não está obedecendo uma determinação divina que não era apenas dos seus dias. Quando Deus aparece para ele na sarça, ele aparecendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ou seja, o que eu vou fazer está relacionado à aliança que eu fiz com as primeiras gerações dos patriarcas. E Deus já tinha ordenado que todo mundo tinha que circuncidar. Por que é que a ira de Deus se acende contra Moisés? Porque ele não está obedecendo o que Deus falou. Quando nós olhamos para o sacerdote Joiada e os levitas que não obedeceram a ordem do rei Joás, eles não estavam desobedecendo apenas uma ordem real, uma lei civil, um decreto estabelecido pelo próprio rei. O rei estava dando uma ordem fundamentada no que a lei de Moisés
a Bíblia que eles tinham dizia, e eles simplesmente não estão dando atenção e valor ao que Deus falou. Por outro lado, quando falamos dos que não procrastinaram, mesmo olhando aquela subdivisão em dois grupos, os que agiram imediatamente deram ouvidos à voz de Deus. Abraão com a circuncisão ou com o sacrifício de Isaac, ele simplesmente disse, sim senhor, é para já, é para ontem. Pedro e André, diante do chamado, imediatamente larga as redes e diz, bora, vamos cair para dentro. O Senhor está nos chamando, nós vamos atender. Paulo, quando tem a visão do jovem, dizendo, passa a Macedônia, entendendo que aquilo é uma revelação de Deus, ele simplesmente se posiciona e diz, Deus falou, está falado, vamos cumprir. E mesmo os dois exemplos que demos, dos que refletiram antes de agir, eles refletiram até ouvir Deus. Então José está refletindo sobre o assunto, até que o Senhor fale com ele por meio de uma revelação. Pedro está refletindo sobre o que significa a visão, porque até então ele não entendeu nem a visão. Não dá nem para dizer que Pedro não quer agir. Ele precisa saber o que fazer. Mas tão logo o Espírito Santo fala, 2 homens, 3 homens estão aí à porta. Vá com eles sem hesitar, nada duvidando. O Pedro simplesmente sai e vai obedecer aquilo que Deus fez. Ou seja, o ponto em comum é, o que Deus disse está sendo ouvido, o que Deus falou está sendo executado. Então basicamente eu diria que a forma como nós nos relacionamos com a voz de Deus é determinante no assunto da procrastinação ou de nos livrarmos dela nas nossas vidas. E eu quero, obviamente, que você possa fazer essa distinção que eu já fiz antes, de procrastinação e espera. O que é espera? É aquilo que envolve projetos de longo prazo, que não vai ser executado imediatamente, ou talvez você tenha que dar o primeiro passo, mas haja etapas. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo o tempo todo um chamado para que eu e você possamos desenvolver uma forte mentalidade de execução de projetos e tarefas. O que a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, no verso 2, falando sobre Deus na criação. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Deus começa. Nós podemos olhar para os dias da criação. Existe uma discussão enorme se os dias são ou não de 24 horas, porque os primeiros 3 dias da criação ainda não tem sol e lua para determinar o ciclo de 24 horas. O último, 7º dia, ainda não terminou. A Bíblia diz que nós vamos entrar no descanso de Deus. Mas ainda que você coloque essa discussão e os detalhes de lado, Deus não executa o projeto no estalar de dedos, embora tivesse o poder de fazer isso. Ele decide fazer isso em etapas. Cada etapa tem uma avaliação. E viu Deus que era bom, vamos para a etapa seguinte. Conclui a próxima etapa, viu Deus que era bom, vamos para a etapa seguinte. Concluída, viu Deus que era bom. E no final, quando completa tudo, agora é a hora de descansar. Eu acho engraçado uma turma que mal fez nada na vida e já quer descansar. Gente, tem que ter alguma coisa errada nesse tipo de mentalidade, Não apenas em relação ao que eram as gerações antes de nós, a tudo aquilo que você vai ler na Bíblia, a forma de Deus agir. Nós precisamos ter uma mentalidade de execução de projetos. Você pode dizer amém? Se já sabemos o que Deus disse a respeito de um assunto, não existe necessidade, não existe motivo, desculpa que se sustente para que a gente não faça aquilo que Deus já falou. Josué capítulo 18, verso 3, diz o seguinte: então Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, deu a vocês? Eu gosto de olhar para um texto como esse e parar para pensar o seguinte: evidentemente, nós não vamos fazer nada sem Deus, gente. Nós falamos antes do crescimento que vem de Deus. Mas por outro lado, nós precisamos jogar fora a fantasia de achar que Deus é que vai fazer tudo e a gente não tem que fazer nada. Se por um lado Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, por outro ele também diz, sem vocês eu não posso fazer tudo o que eu quero. Pastor, isso é heresia, é blasfêmia, não é não. Por que é que ele mandou eu e você testemunhar? Se ele faz tudo sozinho, testemunhasse ele. Mas ele nos chamou a cooperar com ele, ele nos chamou a interagir com ele. Então ele está dizendo, eu não farei sem vocês e vocês não fazem sem mim. Mas o que ele está dizendo? Vamos nos unir. Vocês usam os meus recursos, obedecem o meu direcionamento e vão fazer coisas que sozinhos vocês nunca poderiam fazer. Sabe, eu quero te propor algo. A maioria de nós entra no ano novo. E para alguns, a virada do ano é uma coisa assim quase sagrada.
Olha, fazer um culto onde termina mais cedo antes e não passou de joelho, para alguns é quase sacrilégio. Dá tempo de você ajoelhar lá na sua casa, tá bom? Para você não cometer o sacrilégio. Porque de alguma forma nós estamos esperando que esse seja um momento místico, quase que mágico, onde Deus vai abençoar os meus projetos. Eu quero te propor algo diferente. Em vez de você escolher executar o seu próprio projeto, está pedindo para Deus abençoar, por que é que você não procura ouvir primeiro qual é o projeto dele? Aí você se une a uma direção que consequentemente tem os recursos dele à sua disposição para que você seja bem sucedido. Mas saiba que não é apenas porque o projeto é dele que as coisas vão acontecer de forma automática. Deus diz, a terra é de vocês, aonde pisar a planta dos pés eu dou a vocês. Ele está dizendo, vocês vão ter que lutar, mas tem a minha bênção, eu doei, eu vou dar os recursos. Agora o povo simplesmente entra, avança, conquistou um pouquinho e o resto deixa para depois. Séculos se passam até que chega a geração de Davi que diz, por quanto tempo mais vocês vão deixar essa obra inacabada? Deus não prometeu 60%, 70%, 75% da terra, Ele prometeu a terra toda. E Davi se levanta com indignação, nós vamos conquistar tudo que Deus deu. Agora isso era para ter sido conquistado 400 anos antes. Mas desde os dias de Josué tinha aquela turma de já conquistamos um certo terreno, aqui tá bom. E quando eu e você acomodamos, não importa se tem promessa, não importa se tem recursos, as coisas simplesmente estacionam. Eu e você precisamos entender que temos uma responsabilidade de cooperar com Deus. Nenhum de nós pode achar que espiritual é só aquilo que a gente faz dentro da igreja, da célula, no culto, ou quando você prega. Tiago diz, vocês que dizem hoje ou amanhã, Tiago capítulo 4, 13 a 15, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Eu acho curioso a forma como nós vivemos. É quase como se tivesse uma regra para quem está, por exemplo, cuidando das coisas de Deus, vou botar aqui entre aspas, e para outras pessoas não. Lembro de uns anos atrás que meu filho mencionou ter ouvido um pregador dizer, se um engenheiro recebe uma proposta para mudar de cidade, para ganhar o dobro de salário, e ele atende, está tudo bem, todo mundo diz sim. E o advogado, ele deu outros exemplos, sim. Ele falou, mas se o pastor receber uma proposta para ir para uma igreja maior, com um salário maior, está tudo bem, todo mundo olhou de forma escandalizada. Tipo, o resto de vocês pode mandar na vida e eu tenho que depender de Deus. Nós precisamos entender que todos fomos chamados e levantados por Deus com um propósito. Ninguém deve tomar decisões que não envolvam Deus. E a maioria de nós tem estragado muita coisa na nossa vida, simplesmente porque a gente não ouve Deus. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.